Olá, eu sou Francisco Mendes e hoje nós vamos falar um pouco sobre as tendências da eletrificação no segmento de duas rodas. Vamos começar olhando um pouquinho para o mercado europeu, que ainda é um mercado pequeno e altamente concentrado. Os dados até setembro apontavam 78 mil unidades, o que é um crescimento bastante interessante, sendo 30% sobre 2020 e quase dobrando o número sobre 2019, ou seja, antes do período da pandemia. O mercado é muito forte na França, né, na Holanda, concentra grande parte dos negócios, mas uma coisa que está sendo muito marcante é a mudança do perfil de venda dessas motocicletas elétricas. O que era muito comum era uma comercialização para modelos B2B, ou seja, modelos de compartilhamento eram o maior volume. As pessoas, na medida em que vão experimentando, né, os equipamentos elétricos no modelo B2B, elas começam a querer a sua exclusividade, o seu próprio modelo, o seu próprio equipamento, a sua própria moto, e aí acaba tendo uma migração para o modelo B2C, ou seja, tem crescido de maneira forte as vendas para consumidor final. A Índia é um dos grandes produtores e também um dos grandes mercados de motocicletas do mundo, e a gente tem que prestar atenção nela também para entender um pouco das tendências. Ainda lá, o mercado de motocicletas elétricas é um nicho, mas vem em crescimento muito rápido. O crescimento entre 2020 e 2021 foi de mais de 130%, e também numa tendência que está acontecendo com relação à potência. O mercado lá se divide, de acordo com a classificação deles, em low speed e high speed. Low speed são aquelas motocicletas com a limitação de velocidade até 50 km por hora, e o high speed é o que ultrapassa isso. Até 2020 a gente tinha um perfil onde predominavam as low speed, e a partir de 2021 a gente já teve as high speed ultrapassando 60% desse mercado. Na comercialização de veículos elétricos há uma concentração bastante grande. A Hero, Okinawa e a Ater juntas, elas dominam o mercado com cerca de 2/3, 66, 67% de participação do mercado de motocicletas elétricas, mas tem uma infinidade de outros fabricantes, ou seja, o terço que falta é muito dividido, é muito distribuído. E a demanda está realmente muito alta. A demanda essa está tão alta que a gente foi, durante o processo de pesquisa, eu entrei no site da Hero para dar uma checada, preços, modelos e etc. Encontrei isso aqui que me chamou bastante a atenção. Esse é um dos modelos elétricos que está sendo vendido por lá. Tem um preço aí na casa de $1.000, $1.100 mais ou menos. E o que me chamou a atenção foi essa mensagem, né? Obrigado pelo seu interesse. No momento, nós não estamos mais aceitando reservas por conta de uma demanda sem precedentes. Vamos retomar em breve. Agradecemos a paciência. Então, isso é super interessante como marca, né, o crescimento da demanda muito acima até do que os fabricantes esperavam. Apesar dessa velocidade de crescimento, ainda há uma certa resistência, porque você precisa de toda uma mudança de uma estrutura para a produção do veículo elétrico, da motocicleta elétrica, e ninguém quer abandonar de vez a produção dos motores já consagrados, né, dos motores de combustão interna já consagrados. Então, essa aqui é uma frase do diretor-geral da Hero, né, que ele gostaria de que o mercado fosse autorregulado, ou seja, que as forças do mercado predominassem na definição e da velocidade com que se fizesse essa transição. Mesmo assim, ele aponta 2027 como sendo um bom ano para estar 100% elétrico. Então, a gente já está falando de um horizonte aí de 5 anos. Um outro mercado que a gente não pode de maneira nenhuma deixar passar é o mercado chinês, porque é o maior fabricante de motocicletas do mundo e é o maior fabricante de motocicletas elétricas do mundo.
No ano passado, esses números ultrapassaram de muito a casa dos milhões, né, no plural, e a DEA só no primeiro semestre divulgou estatística de 3 milhões de unidades, e a ANEEL divulgou aí no final do ano mais de 1 milhão de unidades de elétricos de duas rodas. É evidente que aqui tem um pouco de tudo, né? Tem desde dos pequenininhos, os kick scooters, as mopedes, o que muitas vezes aqui é vendido como um patinete elétrico, é importado meio de qualquer jeito. Mas, embora haja essas duas grandes marcas aí explorando o mercado, a ANEEL inclusive com um volume já maiorzinho de exportação, a gente tem que lembrar que são centenas de fabricantes, tanto de componentes quanto de motocicletas inteiras. E é um mercado de uma dimensão que a própria Honda lança no ano passado uma motocicleta elétrica, uma scooterzinha bastante interessante, uma linha de comercialização bastante interessante, apelando aí para o visual, buscando o público jovem, buscando o público feminino, e com um preço meio de celular, né? Custa $600. Esse equipamento é um teste aí que a Honda vem fazendo para talvez explorar outros mercados. Então a gente tem que ter uma atenção bastante grande, porque a China vem dominando o processo de eletrificação de motocicletas e de veículos elétricos em geral. Automóveis também é o maior mercado de automóveis elétricos do mundo, é a China. Mais de 60% do total de veículos elétricos produzidos e consumidos foram na China. E a gente tem que sempre olhar para lá para ter uma visão do que pode acontecer e, mais do que isso, do que vai acontecer no nosso mercado também. Falando agora um pouquinho de Brasil, a primeira coisa que a gente não pode esquecer é que a economia ela é globalizada, integrada, interligada, e que, evidentemente, o Brasil, perdendo importância no processo de produção, né, os volumes produzidos no Brasil não têm a mesma representatividade que já tiveram anos atrás, a gente acaba tendo que correr atrás das tendências, dadas e guardadas as limitações que nós temos no nosso país. Mas temos que olhar para o setor de duas rodas também com um olhar do setor de duas rodas. Então, quando a gente pensa no veículo elétrico, e muitas das coisas são colocadas como dificuldades ou barreiras, que, a meu ver, mais cedo ou mais tarde acabam sendo superadas, na motocicleta é bastante diferente do carro. A primeira delas diz respeito à infraestrutura. A infraestrutura necessária para reabastecimento de motocicleta, ela não depende de uma infraestrutura ampla. E por que isso? Porque ela tem uma característica de carregamento fácil dentro de uma tomada comum, né, dentro de casa, e ela tem uma característica de utilização em centros urbanos. Então, você não tem a mesma necessidade que você precisa num carro elétrico de um range de 400 km ou 600 km, que é o que vem sendo buscado aí pela indústria, para a motocicleta. Os percursos são muito menores. Evidentemente, a gente tem, principalmente aí nas grandes metrópoles, a utilização dos serviços de courier com motocicletas, eles acabam rodando um pouco mais. Mas na moto é muito fácil você substituir a própria bateria. Tá? Então, tem funcionado muito bem na China e no Sudeste Asiático os sistemas de troca de bateria. Então, você não carrega a bateria, né? Você vai num posto de troca, e esse posto é uma cabine, não é muito mais do que isso, e é um serviço. Né? Você faz uma assinatura, vai lá, paga por mês ou paga por carregamento, mas é muito mais simples, é muito mais fácil. Então, se você pensar num grande centro urbano, onde você tem um movimento, por exemplo, de delivery de comida muito forte, né, na hora do almoço, ou mesmo no jantar, se você tiver uma estação de substituição num shopping center, esse problema está resolvido. Outro uso urbano bastante grande é a substituição do transporte público, que também aumentou bastante a demanda por motocicletas aqui no nosso país.
no mundo inteiro, não só no nosso país, mas no Brasil é muito específico, com o próprio medo de contaminação derivado aí do processo pandêmico. Então, existe aí uma oportunidade bastante grande para a motocicleta elétrica. E quando se fala do consumo, né, de tanto o consumo de energia quanto o consumo de recursos, né, que para pagar essa energia, a energia elétrica no Brasil não é necessariamente uma coisa barata, mas ela é muito mais barata que o combustível fóssil, né, gasolina, ou mesmo o combustível renovável, o etanol. Porque a eficiência do motor elétrico na motocicleta faz com que o consumo seja 2 centavos a 6 centavos por quilômetro rodado. Então é muito baixo o custo e isso favorece a substituição e favorece o consumidor. No nosso mercado, a gente tem uma questão ligada aí também à parte regulatória. Quando a gente olha para a participação das motocicletas elétricas, em 2022 a gente chega aí no primeiro bimestre com 0,5% de participação. Mas tem que lembrar que isso é licenciamento, né? E grande parte dos equipamentos de duas rodas elétricos que estão sendo vendidos no Brasil não estão sendo licenciados ao arrepio e à revelia da lei, porque a legislação é bastante clara com relação às limitações de potência, né, e as limitações de velocidade. Então, muita coisa que está sendo colocada aí como um patinete elétrico, se você ler a legislação, não é, ela é uma motocicleta. Então, precisa ser licenciada, precisa ter, se for um ciclomotor aí, limitado aí até 50 km e até 4.000 watts, precisa de ACC, né, ou a habilitação de moto, né, de categoria A, e ninguém está dando muita bola para isso. Então começam a surgir os problemas, há um risco bastante grande, não há testes de frenagem, não há testes de estabilidade, precisa ter um pouco mais de atenção nesse sentido. Mas o fato aqui mais relevante é que, embora 0,5% possa parecer pouquinho, a gente tem que lembrar que em 2021 fechou em 0,1, né? Então, a velocidade de crescimento aqui é monstruosa, e quando a gente projeta um mercado de 1.200.000, acima de 1.200.000 unidades, que vai ser o mercado brasileiro licenciado em 2022, 0,5% aponta no mínimo para 6.000 motos, né? Então, a gente tem aí uma expectativa de ampliação bastante grande, aposta aí entre 6.000 e 10.000 motos, que licenciadas, que em relação ao ano passado, por exemplo, foram licenciados cerca de 1.000 motos, é um crescimento astronômico, né? Tendo ainda muito espaço para ser explorado, porque, na verdade, aqui só tem praticamente emplacamento da Volts, né? Então, tem aí uma coisa para ser explorada e precisa ver quem vai ocupar um pouco esse espaço. Se você tem interesse no setor de distribuição automotiva e quer discutir algum ponto, motocicletas, automóveis, caminhões, máquinas agrícolas, manda um WhatsApp, vai ser um prazer falar com vocês. Se você gostou do vídeo, aproveita e dá um like, que sempre aumenta a nossa estatística e a gente agradece. Muito obrigado e até mais.